que esperar se eu sou movimento? Pra que questionar, inventar um tempo? É hora agora, já foi. É hora agora, já foi. Estamos em outubro, mês da campanha de conscientização sobre o câncer de mama, conhecido como Outubro Rosa. Nesse mês, aqui no Mundaréu, nós vamos falar novamente sobre peitos. No Outubro Mais Que Rosa, vamos trazer perspectivas feministas antirracistas sobre o câncer de mama. Como as mulheres se sentem com a perda da mama? Como elas se veem? É possível se sentir sensual depois da retirada da mama? Tem que fazer reconstituição? Como faz para ir à praia ou à piscina? Oi, eu sou Daniela Mânica, antropóloga e pesquisadora do LabJOR, na Unicamp. Nesse episódio, nós vamos conversar com a Valesca Aureliano, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, que pesquisa no campo da antropologia da saúde sobre câncer de mama. E com Jaqueline Farias, fundadora da ONG Mulheres de Peito e Cor, e ativista pelo direito à não reconstituição da mama. E eu sou Fernanda Mariá, da equipe do Mundaréu em Campinas, e mestrando no LabJOR. Preciso dizer que os principais sinais e sintomas do câncer de mama são caroços endurecidos, tanto na mama quanto no pescoço ou nas axilas. Também vermelhidão na pele da mama, assim como alterações do mamilo e saída de líquidos por ele. O episódio de hoje foi gravado no Rio de Janeiro, em outubro de 2023. Na gravação, além de mim e da Dani, também estava presente a Isabela Soares, da equipe do Mundaréu. Vem com a gente! Vamos entrar na UERJ. Olha a Valesca chegando. Bom dia. Bom dia. Vamos nos conhecer pessoalmente agora. Tudo bom? Prazer. A gente encontrou Jaqueline Valesca na entrada da UERJ, onde Valesca é professora. Como ela começou sua pesquisa durante a pandemia, ela ainda não conhecia Jaqueline pessoalmente. A gente subiu de elevador até o 9º andar, onde fica o curso de Ciências Sociais, para encontrar uma sala um pouco mais silenciosa onde pudéssemos gravar. Pedi para a Valesca audiodescrever a UERJ, para você que não conhece. Não, então a UERJ ela é um campus vertical, né? Ela é diferente da maioria das universidades, né? Pelo menos as que eu conheço, porque tem as faculdades que são fora desse campus Maracanã, mas a maioria são aqui. São 6 blocos, se eu não me engano, de 12 andares, né? Então é um campus vertical. E no começo a gente estranha um pouco, porque como vocês veem é um pouco cinza, mas você tem um prédio que é uma construção antiga, se eu não me engano é dos anos 60, né? E que já foi pensada para esse estilo, né? No verão ser mais fresca, no inverno estar protegido, não ter chuva. Pedimos para nossas convidadas se apresentarem. Eu sou Jaqueline Faria, 57 anos, estou acostumando com a idade, 57. Tenho um casal de filhos, um casal de netos, né? E tive câncer aos 38 anos, primeiro, né? De 3 cânceres. A mama foi o principal, mas ela não... Os outros cânceres não foram secundários, não vieram por causa da mama. Foram coisas paralelas, segundo o médico explicou, né? E com essa situação do câncer, de ter perdido a mama, né? Eu fiquei muito preocupada como essas mulheres, como eu, estavam se sentindo com relação à perda da mama, né? Como é que elas viam, né? Como é que ia ser o mundo delas lá fora depois disso? Eu sou Valesca Aureliano, sou professora da UERJ no programa de pós-graduação em Ciências Sociais do Departamento de Antropologia. Eu estou na pesquisa, né, na área da antropologia da saúde com interface com outros campos, como, né, gênero. No doutorado foi mais voltado também uma interface com religião, mas eu sempre digo que a minha área de atuação mesmo é antropologia da saúde, né? Desde o mestrado, e o que me levou a essa área, né, a interesse em pesquisar, né, questões relacionadas à saúde e doença, foi o fato da minha mãe ter tido um câncer de mama, né, em 2003, então são 20 anos já.
E isso me levou a algumas, né, questões que me fizeram enveredar por esse caminho. Eu era da comunicação social, né, concluí e vim para as ciências sociais e não saí mais das ciências sociais, né. Sou mãe do Miguel, que é né, tenho um filho de 5 anos e é isso. Elas duas se conheceram através da filha da Jaqueline, a Ellen, que era professora de natação da Valesca. Jaqueline tinha uma história forte com o câncer de mama e de construção de uma mobilização feminista em torno desse tema. A gente pediu para ela contar para a gente um pouco sobre essa experiência. Quando eu tive o câncer, eu tinha 2 empregos de contrato. Então, um era município e o outro era o estado. E eu trabalhava num laboratório. Quem fez as lâminas do meu diagnóstico fui eu. Porque o médico que me acompanhava foi a Ellen que descobriu o meu câncer. Eu amamentei ela até 4 anos e meio, quase 5. E a gente estava viajando de férias. E ela apertou a mama na hora que estava tomando banho comigo. E ela falou assim, tem bem um carocinho aqui. Aí eu falei, né? Aí eu falei, pior que tem mesmo. Mas vamos terminar a viagem. Quando eu voltar no Rio, vou falar lá no Dr. Marcos para ele dar uma olhada. Aí fui, falei com ele, ele disse, não, você é muito jovem, nunca tomou anticoncepcional, amamentou os filhos até tarde. Não tem câncer na família, isso aí deve ser uma displasia. Aí me deu ômega. Toma de ômega 3, 6 meses. E só piorava. Aí um dia eu fui lá. Foi aumentando. Foi aumentando. Eu falei assim, faz a punção para fazer as lâminas. Não, mas isso demora 40 dias para pedir para o hospital. Eu falei, não, você vai fazer a punção, eu vou preparar as lâminas. Aí preparei 10 lâminas. Você fez armazenei no laboratório? No laboratório. Você trabalhava no laboratório em outro local, no SUS. Aí levei pro meu chefe. Aí ele leu. Ele falou, câncer, no grau 3. Aí eu falei, no grau 3? É, onde que tá um infiltrante. Vamos ler de novo. Aí voltei. Quando eu voltei na semana seguinte, eu falei para ele assim, quando é que vai ter vaga para cirurgia? Aí ele só opera segunda. Tem uma vaga agora, fui numa quinta-feira, só tem vaga daqui depois a 4 meses. 4 meses? Aí eu falei, não vou esperar 4 meses, marca para agora. Ah, não, mas aí tem que passar na psicóloga. Falei, não tem psicóloga. Eu tenho que tirar. Não, mas aí nós vamos pensar em fazer o quadrante também. Não tem quadrante, Marcos, está enorme. Vamos fazer a retirada toda. Eu quero fazer a retirada toda. Por mim, você retirava os 2. Não, mas eu não posso. Falei, então nós vamos retirar tudo. Aí pode marcar, domingo vem. Aí reuni os filhos. Meu filho era maior, né? Eu tenho um filho de quase 40. E aí conversei com ele e fui para o hospital no domingo operar. Aí eu operei, tirei a mama na segunda-feira. Fiquei uma semana lá, né? Botei internada. E aí falei pro meu chefe, falei, não, mas eu quero voltar pro trabalho. Ele, mas aí como é que você vai fazer? Porque eu lidava com os pacientes de AIDS, né? Eu cuidava do setor de AIDS. Aí eu falei, como é que eles vão me ver sem cabelo? Vou ter que botar peruca. Aí botei peruca para eles não ficarem assim, né? Intimidados comigo. E continuei trabalhando. E aí fazia químio. Só que eu fazia químio na hora do almoço. Então, entre um emprego e o outro, que um era de manhã e o outro era de tarde, eu ia para o hospital, fazia químio. Enquanto eu fazia químio, eu almoçava, porque o sargento vinha no hospital militar e ele falava assim, hoje tem tal almoço. Aí eu, tá bom, pode trazer. Aí trazia, eu comia, enquanto estava fazendo químio. Acabava a químio, eu ia embora, trabalhar. Não. Mas por quê? Porque eu tinha ficado tão brava com ele, que ele era um major e ele era muito grosso. E aí eu não sabia como é que eu ia reagir à químio. E eu perguntei para ele, falei, Marcos, como é que eu vou reagir à químio? Aí ele, vai morrer todo dia, eu vou te ressuscitar todo dia. Aí eu, que ódio. Fiquei quieta, não vou morrer de nenhum. Sendo irônico. Não, ele era nojento mesmo. Vou morrer de nenhum. E por que você fez com ele? Porque não, ele era um médico que fazia cirurgia de mama, ele era o mastologista do hospital. E aí eu falei, não vou. E aí eu fiz, numa boa, a minha última rádio, eu fui para a escola de samba desfilar, que era o dia do vestido da minha escola, do Império, a Ellen estava lá na avenida já.
A gente ficou impressionada com o relato da Jaqueline sobre seu tratamento. Perguntamos se ela não sentia enjoo ou outro sintoma, que são comuns durante a quimioterapia. Porque eu não fiz o que a maioria faz. Porque as pessoas, elas têm a ideia de que elas vão passar mal. Elas vão vomitar, elas vão ficar enjoadas. Então o que elas fazem? Ela para de comer. Ela fica comendo um pouquinho. Você não. Você chegava lá, almoçava, tomava suco. Então, na tua cabeça, você não ia passar mal. E aí você levou isso numa boa, né? E realmente, porque eu vejo todo mundo passar muito mal com tudo isso, né? E aí eu fiz as duas químios, né? A branca e a vermelha. Mas eu não tive nada disso. E era isso que eu tentava até passar para elas. Se você colocar na cabeça até que as coisas vão funcionar, que a sua vida vai continuar, que você não pode parar por causa disso. Eu tive câncer, então tá, eu vou ficar dentro de casa e não vou mais sair, né? E ninguém vai me ver assim, porque eu não quero que ninguém me veja, né? Eu ficava assim, gente. Perguntamos para a Valesca o que fez ela procurar a Jaqueline como interlocutora de pesquisa. Vamos dizer que ela tinha uma ousadia que eu não encontrei na maioria das mulheres, né, com quem eu fiz pesquisa, no sentido de questionar algumas coisas, como, por exemplo, a própria ideia de uma obrigatoriedade da mulher fazer uma reconstrução mamária para se sentir bem, né? Não é que não deva ser feita, mas, né, como a Jaqueline colocava no texto, lá que eu li na matéria, o direito tem que ser garantido, mas não uma obrigação, né, de que a mulher tenha que passar por isso como forma de se sentir melhor. Enquanto a Jaqueline nos contava como foi seu diagnóstico, sua cirurgia e sua recuperação do câncer de mama, a Valesca nos contou que encontrou na Jaqueline uma ousadia especial. A gente foi entendendo ao longo da nossa conversa essa perspectiva feminista, sensível também às questões de raça e de classe que marcam as experiências de mulheres que têm câncer de mama. Um dos pontos principais tem a ver com a possibilidade ou não de reconstrução da mama. Jaqueline foi uma das principais ativistas pelo direito de não fazer a reconstituição. Pedimos para ela falar um pouco mais sobre esse seu ativismo. Tinha essa questão de como essa mulher lidar nas relações que elas tinham com a perda, né, da mama, né, que tinha lá uma função, né, a mama tem a função de amamentar o filho, mas não é só isso, né, ela tem uma função estética, uma função sexual, e quando você perde isso era muito difícil, né, e eu via que a maioria das meninas, elas não conseguiam mais colocar camiseta, né, para ir à rua, preferiam se esconder. A gente tem relatos no Rio de Janeiro de pessoas tão pobres a ponto de ter que fazer bolinho de papel de jornal para colocar dentro do sutiã, porque não tem acesso àquelas próteses de sutiã. É muito difícil, né? E aquilo me incomodava, por exemplo. E a praia, que é uma coisa que eu gosto, né? Bota um sutiã, aí tem um peito, o outro fica vazio, fica aquela coisa. Falei, não, vou resolver isso. Aí tirei o sutiã, tive que estilizar alguns sutiãs, então usava só um lado, o outro ficava aberto, que era justamente onde eu mandei fazer a tatuagem, né? Então eu fiz uma tatuagem em cima da cicatriz. E tinha um tatuador, o Careca, um uruguaio. E aí ele falou, mas é em cima da cicatriz, costuma doer mais. Aí, você vai suportar? Eu falei, eu acho que sim. Aí fizemos em 2 sessões, ele desenhou a flor, né? E aí eu gostei, sabe, de como ficou. E isso estimulou umas outras mulheres, né? A Jaqueline não só não fez a reconstrução da mama na época, como tatuou uma rosa por cima da cicatriz. Ela nos contou que costuma usar o biquíni com a parte de cima cobrindo só uma das mamas e com a tatuagem à mostra, porque é incômodo usar aquelas próteses de sutiã na praia ou na piscina. Solta, né? Porque aí pode acontecer e aquilo incomoda, né? A praia é um lugar para você estar à vontade, né? Então, e para mim é legal, choca. Ela postou uma foto assim, de biquíni, nas redes sociais. E aquilo viralizou de maneira que até a revista Cláudia e a TV Bandeirantes, na época, vieram procurá-la para fazer matéria sobre isso. Eu me lembro que isso acabou gerando uma ida a um programa na Bandeirantes. E eu cheguei mais cedo para o programa e fui para a sala de café. E uma das pessoas que iam participar do programa era o chefe de cirurgia plástica do Gafré.
Só que ele não sabia que eu era a pessoa. Aí na sala, a secretária dele na minha frente virou para ele e falou assim: doutor, temos que puxar a sardinha para a nossa brasa. Que a moça vai questionar, ela é contra a cirurgia plástica. Você lá do lado. Ai, que loucura. Olhei, ouvi. Só que ele levou uma paciente dele, ele se deu mal, porque assim, quando a paciente dele foi perguntada sobre as etapas, aí ela mesmo deixou claro que foi desgastante, porque não é uma cirurgia plástica. Em alguns casos são 8. E em alguns casos, necrosa. Não é uma coisa que você possa dizer assim, vai ser certo. Eu tirei um tecido meu, vou recompor a mama e não vai ter problema nenhum. Vai, pode necrosar. Então, só que eles não falam isso para o paciente, né? Então, ela disse do que ela sofreu, foram 8 intervenções, ela foi bem clara, né? Ele ficou sem graça, mas ele não... Porque essa é a questão, você tem que saber se você está preparado. Eu achei que não seria legal. Eu tinha acabado de sofrer um câncer de paratireoide, né? Tinha tirado a paratireoide, de mandíbula, eu tinha perdido toda a minha mandíbula, né? Eu não tenho mandíbula, né? Eu tenho uma reconstrução com placa de titânio. Então, aí eu ia me meter numa estética só por causa da mama, que para mim não fazia nenhum sentido, né? E aí eu sempre coloco isso, as pessoas são, né, livres para optarem, mas não pode ser uma obrigação, né? É um direito? É. O SUS tem que fazer a cirurgia? Tem. Né? Só que você não pode se sentir obrigada. A Jaqueline deixa bem evidente a diferença entre direito e obrigação. As mulheres que quiserem fazer reconstrução de mama devem ter o direito e o acesso, mas só se fizer sentido para elas. A Valesca nos contou um pouco mais da experiência dela com mulheres que optaram por fazer a reconstrução. Como a Jaqueline falou, você tem que estar consciente e saber se está disposta a enfrentar essas possibilidades, né? Então, quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado, eu conheci mulheres que fizeram reconstrução, estavam satisfeitas com a reconstrução mamária, mas, por exemplo, desistiram de fazer a reconstrução do bico do seio, né, da auréola. Porque disse, não, já necrosou, tive que voltar para a cirurgia, fiz de novo, não sei o que, já estava em 6, 7 intervenções, então por conta desse mamilo, deixa isso para lá, porque eu já estou cansada de cirurgia, né? Mas isso para algumas mulheres ficava como algo, fez a reconstrução e teve câncer de novo. Então, assim, não é uma questão simples, assim, de ter o recurso técnico, é bom que tenha e que a lei exista e que seja, para as mulheres que desejam, seja aplicado, mas não é uma questão, assim, simples, não é uma cirurgia banal, né? Não é uma cirurgia tranquila, que, né, ela pode dar algumas intercorrências. E isso que a Jaqueline falou, né, de ser um direito, e se você quer ter o direito de fazer, isso tem que ser assegurado. Mas como podemos falar de escolha se essa é uma decisão que muitas vezes envolve o poder médico e dinâmicas do atendimento à saúde que não conseguimos controlar? O que os médicos argumentam é que fazer a reconstrução imediatamente junto com a cirurgia seria uma forma de minimizar o impacto emocional para essas mulheres não se verem sem a mama, né? E aí é onde entra, né, a gente do feminismo chata, né? Vamos dizer assim, o questionamento, né? Mas por que a gente tem que introjetar, né, ou introjeta essa ideia de que eu só vou estar completa e ser uma mulher completa, com uma autoestima bem resolvida, se eu estou com essa parte, né, do meu corpo intacta. Então, assim, toda essa dinâmica de um modelo de corpo, né, feminino, que era algo que me incomodava nas pesquisas com câncer de mama, né, é algo que não é tematizado, não é questionado. Então, assim, outra possibilidade de corpo, né, para uma mulher que não tem uma mama, que vá para a praia com a tatuagem, com o seu biquíni adaptado, do jeito que quiser, ela não passa nem em perspectiva. É como se fosse a ruína completa da autoestima daquela mulher, a morte daquela mulher, e como se toda a identidade dela, envolvendo a sua sexualidade, a sua autoestima, visão de si, tivesse concentrada nessa parte, né, do corpo. Sim. Por isso que eu falei, né, a matéria que eu vi com a Jaqueline lá em 2019, né, achei bem provocativa, né, porque a resposta que ela dava para
o comentário, né, do amigo era esse: não, eu tenho 2 planos de saúde, eu posso fazer uma reconstrução na hora que eu quiser, mas eu não quero, eu estou bem com o meu corpo, né, não tenho que ficar respondendo a uma expectativa sobre o meu corpo para me sentir bem, para ir para a piscina, né? O pessoal do condomínio que lute. Eu não tenho que corresponder à expectativa deles sobre o meu corpo, né? Então, eu acho que nesse sentido, né, porque vem a provocação de uma perspectiva, de um olhar de uma perspectiva feminista sobre essa temática do câncer de mama, né, e curiosamente a gente está em outubro, né, calhou desse podcast estar sendo gravado em outubro, né, porque é recorrente, né, essa ideia, e aí essa categoria da autoestima entra direto, né, que a autoestima da mulher é afetada, porque perde a autoestima. E aí eu falo assim, a autoestima, se a mulher colocasse sua autoestima no corpo dela, né? Muito além de uma questão de autoestima, há uma pressão social para que as mulheres preencham as expectativas dos outros. Além disso, há muitos estereótipos e preconceitos em torno do que é feminilidade. São expectativas e cobranças que dizem respeito a como a mama deve ser depois de um câncer. E também de quais hábitos as mulheres devem ter, mesmo antes do diagnóstico. Né? Então, você também, além de ter uma responsabilidade do autocuidado sobre si mesma, você tem que ter esse autocuidado de forma a não chocar o outro, a não incomodar o olhar do outro, né? Como assim? Eu estou com câncer e eu tenho que corresponder ao que o outro espera de mim, em termos, né, de você ter um estilo de vida adequado, e isso é outra coisa que o trabalho da Jaqueline me chamou muita atenção, porque ela tem essa perspectiva de um recorte racial, né, para pensar o câncer, que consequentemente se conecta com uma perspectiva de classe, né, social. Então, essa ideia do estilo de vida, né, alimentação saudável. Então, assim, quem pode ter alimentação saudável? Quem pode ter o estilo de vida adequado, praticar esporte, praticar isso? Então, você fica colocando sobre as mulheres uma carga muito grande. Pra que esperar se eu sou um movimento? Pra que questionar? Inventaram tempo. É hora agora. Já foi. É hora agora. Já foi. Então, vamos lá. Já que a gente fez a pausa, vou pedir para você descrever o calendário de 2018, como foi, né? Uhum. E com o que você estava querendo, propor, né? Nesse movimento de fazer um calendário dessa forma. Eu queria dar uma mexida na cabeça daquelas mulheres, né? E da sociedade também, né? Questionando essa coisa do corpo, né? Da aceitação, porque o câncer, ele além a câncer de mama, além da perda da mama, você muda totalmente o corpo. Após a químio, você ganha peso, que você dificilmente consegue perder. Muda muita coisa na sua vida, né? E isso mudou. E também não é só isso, você perde sobrancelha, cílios, sabe? É bem complicado, né? Então, e a gente começa a ter que se adaptar com essas situações. E eu queria mostrar que as coisas continuavam. E eu acho que um parceiro masculino junto seria bem mais legal. Quando ele topou, eu achei ótimo. E foi ótimo, assim, quem via, nós temos o mesmo sobrenome. Então tinha gente que confundia, achava que éramos parentes, que éramos casados, que tínhamos uma conexão. Ficou uma dúvida. Somos bons amigos até hoje. E ficou uma dúvida no ar. Depois disso, eu fiz o calendário com as meninas, e que teve a participação dele, mas as meninas não quiseram fazer as fotos com ele. Ficaram com vergonha. Eu fiz algumas, né, com ele. Ficaram com vergonha. Esse último calendário não, que não teve participação masculina, porque elas optaram por não, por causa dos maridos, por causa dos namorados, né? Com exceção da doutora Lígia, que está solteira só de peguete, porque a doutora Lígia tem vários namorados, é uma figura. Essa que você falou que está pensando em fazer tatuagem também. Sim. A Jaqueline estava nos contando sobre o calendário que nos presenteou antes de começarmos a gravação. Um calendário de 2023 com fotos sensuais de mulheres mastectomizadas, ou seja, que tiveram a mama retirada. O calendário foi produzido pela organização não governamental que a Jaqueline fundou e chama Mulheres de Peito e Cor.
Essa ONG acolhe mulheres negras que passam ou já passaram pela experiência do câncer de mama, mas oferece também atividades para todas as mulheres que se interessarem. Elas atuam na zona norte do Rio de Janeiro e fazem ações como roda de conversa, oficina de artesanato, aconselhamento jurídico. Vale a pena conferir no site mulheresdepeitoecor.com.br. Vamos colocar um link na descrição desse episódio. Continuando a conversa sobre remoção e reconstrução de mama, Valesca nos contou um pouco sobre como esses processos, muitas vezes, são atravessados por normas de gênero. Por exemplo, um homem trans com câncer de mama pediu para que na cirurgia para remoção de uma das mamas, a outra também já fosse retirada. Não, eu quero ao contrário, eu quero que vocês tirem as duas, né? E argumentava que seria, inclusive, mais barato para o SUS fazer a retirada das duas do que um implante da outra, né? E não foi cogitado, né? Aí você pode até dizer assim, entender que tem que passar pelos protocolos do processo de transexualização e tudo mais, mas a saída encontrada foi encaminhar para a psicóloga, né? Dizer assim, não, você, essa sua demanda como indica que você tem alguma questão psicológica, manda para a psicóloga, mas não para tentar, porque aqui no Rio de Janeiro a gente tem, né? O Pedro Ernesto é a referência no processo transexualizador, ou tentar uma ponte, né? Com essa coisa do processo transexualizador, porque a pessoa não só não estava lamentando a perda dessa mama, estava, claro, preocupada com o câncer, mas não estava lamentando a perda dessa mama, como demonstrou que queria, inclusive, que tirasse a outra, já que ela se reconhecia, a pessoa se reconhecia como uma trans, mas não foi, não é cogitado, né? Então, ou como outro problema que a gente tem é no caso de oferecer essas tecnologias mais recentes, como o mapeamento genético, no caso de pessoas que têm muitos casos de câncer na família, e é uma mulher jovem, às vezes, que tem um câncer identificado, e outras pessoas da família são convidadas a fazer o exame genético para saber se tem mutação no gene BRCA1 e 2, né? E se essa familiar, essa pessoa vem e faz o exame e tem o BRCA, né, alteração genética, a chance de ela desenvolver um câncer ao longo da vida é de 85%. E aí tem uma controvérsia em torno de se retira preventivamente ou não as mamas. No caso do Brasil, não tem essa possibilidade, assim, pelo sistema público, porque o serviço só está preparado para tratar quando a doença se instalou. Então, tem, às vezes, uma provocação e um convite para que as mulheres façam o exame genético de investigação, mas não tem uma solução posta para resolver, né? Que é mais radical, né? A mastectomia profilática, que eles chamam, com a retirada preventiva. A retirada da mama por causa do câncer pode trazer questões ligadas à autoestima e à feminilidade. Mas o que Valesca e Jaqueline questionam é justamente essa associação do peito com a feminilidade e com a sensualidade. Os ensaios dos calendários, que vocês vão poder ver as fotos lá na nossa página, são um movimento de fazer valorizar nas mulheres um sentido positivo aos seus corpos. Olha, eu acho que é uma questão difícil para algumas, não é impossível, né? Até essa questão das fotos, depois que elas se viram, algumas nunca tinham feito, né? Então essa questão de você posar, mostrar, ser fotografada, isso acho que muda muita coisa, sabe? Então acho que essa questão estética muda na visão delas, quando elas veem que tudo... Eu tenho uma amiga que, acho que quando eu estava começando a pandemia, eu tinha um namorado cubano, que até morreu na pandemia. E nós fizemos um ensaio pro Outubro Rosa, na praia, né? E fizemos um ensaio mais sensual, esse mais sensual ainda, porque eu tinha intimidade, né? Com a criatura. E, então, a minha amiga dizia assim, que ela teve câncer, ela falou assim, eu olho tuas fotos, eu não sinto falta da sua mama. Eu olho, mas porque eu só vejo ali a questão sensual do teu corpo. Eu falei, sim, porque eu me vejo dessa forma, né? E me coloco desta forma, né? Então, para mim é muito natural, eu não tenho nenhum problema. E a questão do calendário era isso, era para que elas se vissem também, né? Num ensaio, né? Não num ensaio formal, né? Mas um ensaio mais sensual, que fosse na praia, que elas estivessem, né, com pouca roupa, né, e tentando entender que a vida continuava, porque é difícil, não é uma coisa fácil. Eu não gosto de
de usar esse discurso, eu fiz, todo mundo vai fazer. Não, cada um vai agir de uma forma, né? Então, mas acho que é possível, A Jaqueline tem uma perspectiva bem ousada e feminista na sua relação com seu próprio corpo, após a mastectomia, encontrando sensualidade e feminilidade nessa escolha de não fazer a reconstrução. É importante que todas as mulheres tenham espaço e autonomia para decidirem como querem lidar com seus próprios corpos. A Valesca falou um pouco mais sobre isso. Nos meados do século XX, anos 60, anos 70 tal, era uma coisa muito mais escondida, né, quando você acompanha essas trajetórias dos movimentos em torno do câncer de mama. Então você não tinha essa possibilidade de colocar, o que eu digo, né, narrativas em confronto. Então vai haver essas mulheres, como Jaqueline coloca, que não vão se sentir confortáveis em exibir seus corpos, e tudo bem, é um direito delas, né? Mas vão ter essas que vão sim querer mostrar suas cicatrizes, que vão sim querer mostrar sua mama, né, não reconstruída com uma tatuagem, e que tem espaço, né? Pode aparecer uma outra pessoa que sempre vai ter fazendo uma crítica, uma alusão crítica, mas vai ter um espaço, uma escuta para que isso aconteça. O que produz uma mulher autoestima? É ter esse corpo recomposto de acordo com uma expectativa sobre ele, que diz que ele tem que ser assim ou assado, ou é você valorizar essa experiência concreta que você está tendo com aquele novo corpo, né? Que tem suas dores, que tem seus momentos de alto e baixo, né? Seus momentos de inquietação, mas que pode ser possível. Então, quando você fala, né, que outras feminilidades, pensar a feminilidade, eu entendo que as consequências do câncer de mama, elas não são fáceis, não tem que romantizar isso, né? Não são fáceis, não são simples, mas se é algo pelo qual vai se passar em função de um diagnóstico, né? Isso também pode ser uma oportunidade para repensar uma série de outras coisas que vão desde essas imagens da mulher como uma cuidadora natural, que não precisa de cuidado, mas só cuida do outro, pensar política pública, né, pensar acesso a tratamentos e pensar que a sexualidade, a feminilidade, ela não necessariamente tem que estar concentrada numa parte do corpo da mulher, né? Reduzir a nossa... o erotismo a uma parte, né? Por que o meu corpo todo não pode ser erótico, sexual, não pode ser, né, sentir prazer? É a mama, é só aquilo ali que envolve, né? É hora agora, já foi. É hora agora, já foi. Há várias formas e jeitos para um corpo feminino ser considerado sensual e ser considerado feminino. Como esse corpo deve ser, se é com ou sem a reconstituição de mama, é uma coisa que só a mulher deve decidir. O importante é que ela se sinta confortável no seu próprio corpo. Aqui, nós ouvimos sobre a experiência pessoal da Jaqueline com o diagnóstico, o tratamento e a recuperação do câncer de mama. Mesmo sendo a trajetória pessoal dela, existem muitos pontos em comum com o que passam mulheres que também precisam lidar com um câncer de mama, principalmente se nós considerarmos recortes de raça e de classe. O câncer de mama da Jaqueline foi triplo negativo, um dos mais agressivos que existem, e que as mulheres negras têm maior risco de desenvolver. Jaqueline nos contou que também existem certos tipos de câncer que um mamógrafo simples, que é usado rotineiramente nos hospitais, não consegue detectar. As mamas de mulheres negras, em geral, tendem a ser mais densas, sendo mais difícil a detecção dos nódulos pelo mamógrafo, esse equipamento que eu mencionei. Seria preciso fazer também um ultrassom, cujo acesso nem sempre é fácil e viável. Mesmo a incidência do câncer de mama sendo maior entre mulheres brancas, as mulheres negras morrem mais de câncer de mama. E isso tem a ver com essas questões de diagnóstico tardio e também de acesso a tratamento. É preciso fortalecermos o SUS, ampliando e garantindo acesso a todos os exames necessários, de maneira que a gente possa prevenir e proteger todas as mulheres, levando em conta suas diferenças. Pra quê? Por questões de agenda e do acaso, acabou que esse episódio, que foi gravado em outubro de 2023, está sendo lançado em outubro de 2024, justamente o mês da campanha de conscientização da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.
Mas tanto Jaqueline quanto Valesca têm uma visão crítica quanto ao Outubro Rosa. E concordando com elas, a gente propôs aqui como título o Outubro Mais Que Rosa. Jaqueline defende que o cuidado e a prevenção devem ser feitos o ano inteiro e não apenas nesses 31 dias do mês de outubro. Valesca também questiona a centralidade do autoexame nas campanhas. Mesmo sendo importante, o foco no autoexame individualiza e apaga uma responsabilidade que é coletiva e que envolve outros agentes também. Em vez do problema ser tratado como uma questão de saúde pública que envolve garantia de acesso e políticas públicas, coloca-se toda a responsabilidade sobre a mulher. Isso sem considerar que nem todas as mulheres têm condições e recursos para cuidar preventivamente da sua saúde. Fica evidente que só a cor rosa não é suficiente. Essa discussão tem que alcançar e ser pertinente a todas as mulheres, em todas as suas diversidades de corpos, cores e mamas. Esse foi o episódio Outubro Mais Que Rosa, críticas feministas, antirracistas e o câncer de mama. Agradecemos muito pela sua escuta. Mais informações sobre os participantes do episódio e o projeto do Mundaréu você encontra na nossa página mundaréu.labjor.unicamp.br. A gente agradece o apoio da Isabela Soares, que esteve conosco no Rio de Janeiro. A gente também agradece a equipe que fez a produção final do episódio, a Max Viana Pereira e Gabriel Marçal. E a equipe que ajudou a divulgá-lo nas redes sociais, que é coordenado por mim. A música dessa temporada é Já Foi, da cantora Janine Matias. O Mundaréu integra a Rádio Quere Quere, uma rede de podcast de antropologia e ciências sociais do Brasil e de Portugal. Para conhecer esses outros programas, visite radioquerequere.wordpress.com. Ah, e Quere Quere se escreve com K, tá bom? Também agradecemos a FAPESP, a Unicamp, a FAPDF, o CNPq e a UNB, que apoiam o Mundaréu e somos gratos por isso. A gente se encontra e se ouve aqui, no mês de novembro, com mais uma conversa sobre antropologia, ciência e feminismo. Até lá! Inventaram tempo